Bem, já temos 110 pessoas na sala, é de facto um grande número. Bem, não está a chegar mais ninguém. O melhor é começarmos. Muito boa tarde a todos, muito boa noite, porque isto já está a anoitecer por esta hora. Antes de mais, os meus agradecimentos pelo vosso interesse e vamos tentar que esta sessão não seja muito pesada. Têm à vossa disposição um separadorzinho que diz Q e A. Esse Q e A é para poderem escrever as questões que tiverem e, se quiserem tomar a palavra, por favor, peçam, levantem a mão para que quem está a administrar a sessão vos possa dar a palavra e possamos trocar impressões. Não esperem pelo final. Sempre que tenham alguma dúvida sobre aquilo que se está a dizer, peçam a palavra para podermos tornar a sessão até o mais viva possível, para não ser maçadora, com a pessoa sempre a falar e os outros todos sossegados a ouvir. Ora bem, nas nossas eleições, pelo menos nas nossas, a regra é que se vota no próprio dia da eleição e que se vota naquela secção de voto que as pessoas normalmente chamam mesa, da circunscrição de recenseamento a que estamos afetos, quer dizer, que em regra é uma freguesia, mas também pode ser um posto de recenseamento eleitoral, que é uma subdivisão territorial de uma freguesia. E todos nós votamos, salvo as exceções que a lei prevê, pessoalmente e todos em segredo. E todos votamos presencialmente e apenas uma vez. Presencialmente, exatamente porque é a forma de mais facilmente se verificar a pessoalidade do voto, o segredo do voto, e um outro fator que não está aqui, que é extremamente importante, é de que o voto é exercido em liberdade. Portanto, que pelo menos no momento em que o cidadão faz a sua escolha, não há ninguém a interferir com ele, a pressioná-lo, a obrigá-lo a escolher numa direção ou noutra. Também é a regra que todas estas operações de votação são presididas por um órgão colegial e esse órgão colegial tem uma composição plural, é a mesa. Os votos, quando são expressos, são imediatamente depositados numa urna que está fechada, tem que estar fechada e que, antes de começar a votação, foi exibida para quem estivesse presente e quisesse ver, para se verificar que não há lá nada dentro. Há quem faça grande confusão, que diz que a lei não diz que a urna tem que ser fechada. A definição de urna é que é uma caixa fechada, por natureza, porque senão era uma caixa simples. Em qualquer caixa, qualquer gaveta, qualquer sítio se punham os votos. É numa urna porque é em algo que está lacrado, selado, quer dizer, é algo
está fechada e não se pode abrir sem que todos saibamos que foi aberta. A urna, como regra geral, não se desloca, só é aberta, em princípio, imediatamente depois de encerrada a votação, e os boletins de voto são imediatamente escrutinados, não andam a viajar de sítio para sítio. E todas estas operações, em todas estas operações, é sempre garantido que haja fiscalização, se as candidaturas o quiserem. Este é o cenário do voto normal. É o cenário do voto que levou, com outras coisas, não só com as operações de votação, mas que levou que ainda há 1 ou 2 anos o Instituto de Gutenberg tivesse que se dedicar a estas investigações, tivesse considerado que as nossas eleições eram, se não das mais confiáveis do mundo. É bom, eu costumo sempre dizer a propósito disto, separar duas coisas ao nível da confiança. Uma coisa é a confiança que os cidadãos manifestam em quem elegem ou naqueles que estão a exercer cargos públicos eletivos. Outra coisa é a confiança no próprio processo que levou a essa eleição. E a confiança no processo é de facto forte. As desconfianças relativamente a fraudes, a batotas, digamos assim, capazes de mudar os resultados, não são a regra, antes pelo contrário, praticamente não há, e não há seguramente desde 1974, de 75, não há nenhuma contestação generalizada do resultado de uma eleição. Coisa que não é assim tão incomum como pode parecer à primeira vista. Quais são as exceções? A exceção será não votar no dia da eleição, votar num dia diferente. Votar não na mesa em que se está inscrito, na secção de voto, mas no local em que se estiver ou na Câmara Municipal. Embora também, nestes casos, o voto seja pessoal e presencial. A exceção também é, em vez de votar perante um órgão colegial, plural, com pessoas que os cidadãos podem reconhecer, ou se quiserem, se não os conhecerem pessoalmente, averiguando, vão constatar que são pessoas afetas a mais do que uma candidatura, ou com simpatias por mais do que uma candidatura. Em vez disso, vamos votar perante um órgão unipessoal, uma pessoa só. Também é exceção, em vez de depositar o boletim de voto numa urna que só é aberta para escrutinar os resultados, vamos depositar o boletim de voto em envelopes, que depois vão viajar em mão própria ou pelo correio, e, em alguns casos, sem garantia de que chegam e que chegam a tempo ao destino. Todos nós sabemos que depois do dia da eleição, em alguns casos, ainda chegam votos antecipados que vieram pelo correio, que não foram entregues na junta de freguesia respectiva na sexta-feira anterior e, portanto, que já não vão servir para nada. A fiscalização de todo este processo é muito difícil, porque, como sabemos, para fiscalizar as candidaturas têm que dispor de cidadãos que estejam, nestes casos, nos 308 municípios, e mais do que um seguramente, e por muitos dias, e isso é uma impossibilidade material. Mas, para além disso, há mesmo aspectos que são impossíveis de fiscalizar. Portanto, ninguém pode acompanhar a carta que leva um voto no correio e saber se, por ser especialista, alguém nesse percurso violou o voto e o substituiu por outro qualquer, que ninguém consegue saber. Portanto, não brilha pela segurança e pela fiabilidade este sistema de votação. Mas, obviamente, que estes sistemas de votação são utilizados para facilitar o exercício do direito de voto a pessoas que de outra forma estariam impossibilitadas de o fazer. Portanto, o que há na prática é uma tensão entre, por um lado, a integridade do processo, por outro, as oportunidades de participação do maior número possível de cidadãos, e sempre no meio de tudo isto, o criar condições em que haja o máximo possível de justiça relativa face aos cidadãos. Portanto, é aí que se pode encontrar, portanto, não pode haver, a propósito destas coisas, posições absolutamente fundamentalistas, mas é preciso ter consciência
que à medida que se abre para formas de votação alternativas, vamos lá, a credibilidade do processo e a sua integridade vai ficando ameaçada. Por outro lado, estas soluções são condicionadas por exigência de caráter material e também condicionam as próprias operações eleitorais antes dela. E eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, não é por acaso que nesta eleição, na eleição dos órgãos de autarquias locais, o legislador acabou por optar por não haver voto antecipado em mobilidade. Era quase uma impossibilidade material fazer viajar os boletins de voto produzidos em cada município e todos eles diferentes, mesmo no próprio município, freguesia a freguesia diferentes, fazê-los viajar para os locais onde as pessoas escolhessem votar e, sobretudo, fazê-lo com garantias suficientes de segurança para não haver erros e, portanto, por força dos erros, não haver cidadãos que ficassem impedidos de votar porque a solução porque aquilo já não tinha solução, já não tinha remédio. E também até por erros da própria mesa, porque o sistema tornava-se de facto bastante complexo, não é? E talvez em tempo impossível. Também estas operações condicionam muitas vezes aquilo que acontece antes. E um exemplo claro foi aquela situação em que pessoas que pouco refletiram sobre o assunto fizeram um grande barulho, uma grande escandaleira na eleição do Presidente da República, em que no boletim de voto constava um cidadão que, para instruir o seu processo de candidatura, quando eram precisas 5.000 assinaturas, ele tinha só 7, não é? O problema é este, é que os boletins de voto, muito antes da eleição, tinham que viajar até aos sítios mais recônditos do mundo, até Timor, até a Austrália, até a Nova Zelândia, que são os nossos antípodas. Portanto, não se pode estar à espera que haja decisões definitivas sobre a admissão de candidaturas. Eu posso lhes dizer que essas decisões normalmente aparecem quando há recursos para o Tribunal Constitucional, aí uns 15, 14, 13 dias antes da data da eleição. E nesses 15, 14, 13 dias antes, não é possível fazer a distribuição dos boletins de voto por todas as partes do mundo para que os cidadãos do estrangeiro possam votar. Portanto, a opção por soluções destas também condiciona o que se pode fazer antes. É por isso é que a lei desde sempre teve esta solução, a que o sorteio da ordem das candidaturas no boletim de voto é feito no dia imediatamente a seguir ao termo do prazo para a apresentação de candidaturas e se houver listas, ou no caso da eleição presidencial, cidadãos, que não sejam admitidos à eleição, continuam a ficar lá no boletim, avisam-se os eleitores e não votam neles, porque o voto que recair neles, diz a lei, é nulo. Portanto, essa é uma situação que a lei prevê. No caso especial aqui das eleições autárquicas, e até por causa da denominação e dos símbolos, especialmente por isso, dos grupos de cidadãos eleitores, a lei prevê que possa haver um segundo sorteio, porque pode acontecer, e às vezes acontece, que o juiz rejeita o símbolo de uma candidatura por não cumprir os requisitos da lei, um grupo de cidadãos eleitores, e, portanto, a ordem fica afetada e aquilo que deve ser impresso fica afetado. É preciso, normalmente, às vezes, repetir o sorteio. Ora bem, nestas situações excepcionais, quem é que pode votar antecipadamente? Havia um conjunto de motivos que eram tradicionais, não foram da primeira eleição, mas foram logo das eleições seguintes, que eram aquele conjunto de trabalhadores que funcionam em funções que são necessárias, são de interesse público e que, portanto, estando deslocados, a lei garantiu que pudessem votar, como sejam os militares, agentes de força de segurança, da proteção civil, os bombeiros, os trabalhadores marítimos, aeronáuticos, os transportes de longo curso, de qualquer tipo,
E depois foi acrescentando os que participam em delegações oficiais do Estado e, portanto, tenham que se ausentar para o estrangeiro por causa disso, os que sejam membros de seleções nacionais, os que representem qualquer pessoa coletiva, este já é um acrescente posterior, e depois, muito recentemente, foi todos os que estejam impedidos por qualquer motivo profissional. Portanto, já não é só por serem militares, por serem trabalhadores marítimos, trabalhadores de longo curso, de transportes, ou terem as outras características. Qualquer motivo profissional serve. Alguém trabalha nas obras e há uma obra que tem que acabar até segunda-feira, tem que ir trabalhar no domingo para longe do sítio onde está licenciado, vota antecipadamente se quiser. Portanto, o conceito foi alargado. Mesmo assim, com este alargamento, o voto antecipado nunca atinge o volume que tem atingido sucessivamente crescente com o voto antecipado em mobilidade, porque aqui não há. Quando é que estas pessoas votam? Votam entre o dia 16 e o dia 21 de setembro, nas instalações da Câmara Municipal da área em que estão recenseados, perante o Presidente da Câmara, identificam-se, exibem o compromisso do impedimento, preenchem o envelope azul, porque é preciso dizer em que freguesia é que está recenseado, etc., o nome e o número de cartão de cidadão, assinalam os boletins de voto com a opção que tiverem, os 3 ou aqueles que quiserem, podendo inutilizar ou pô-los em branco, que quiserem, dobram-nos, metem-nos no envelope branco, fecham o envelope branco, metem-no no azul, com o comprovativo, e aquilo viajará para a mesa, que irá apreciar e ver se o comprovativo lhe serve ou não. A Comissão Nacional de Eleições entende que, por exemplo, que para um trabalhador, um trabalhador por conta de outrem, também serve uma declaração sobre compromisso de honra. Se a pessoa prestar falsas declarações e alguém descobrir, é punida. Porque não, se é uma solução que teve que ser acolhida, embora não expressamente, para os trabalhadores independentes, porque como não têm entidade patronal nem chefia, para poderem votar, podem declarar o impedimento por compromisso de honra, a honra de quem trabalha por conta de outros não é menor do que aqueles que são trabalhadores independentes, portanto, também por compromisso, sob compromisso de honra também podem, não é? Ora bem, e também podem votar antecipadamente os cidadãos que estiverem presos e que não estejam, que não tenham os seus direitos políticos suspensos, pode haver casos desses, são residuais, são poucos. Os cidadãos internados num hospital público também podem votar antecipadamente, e os estudantes que estejam a frequentar um estabelecimento de ensino fora do distrito ou da ilha, nas regiões autónomas, em que seja a sua residência habitual. Não é? O processo de votação destes é bastante mais complexo. Eles têm que requerer, portanto, têm que manifestar a sua intenção de querer votar. Tinha que ser até anteontem ao Presidente da Câmara do sítio onde estão recenseados, obviamente, para que este possa mandar os boletins de voto, senão eles não conseguem votar. Eles vão votar no sítio onde estão e não na Câmara onde estão recenseados. Portanto, os boletins de voto têm que viajar para lá. Remetem um comprovativo da situação. O Presidente da Câmara manda para a cadeia, para o hospital ou para a casa de cada um, sendo estudantes, os documentos que lhe enviaram e os boletins de voto por correio registado com aviso de recepção. E agora como é que eles votam? O Presidente da Câmara, do estabelecimento em que eles estão deslocados, anuncia a data e recolhe os votos entre 13 e 16 de setembro. Nós recomendamos sempre que os estudantes contactem o gabinete do Presidente da Câmara até à véspera deste prazo. E recomendamos porquê? Porque, em nosso entender, houve uma certa precipitação e esta norma para os estudantes tem que ter um entendimento hábil. Uma coisa são as pessoas que estão presas na cadeia e não se podem deslocar. Ou quem está acamado num hospital, ou que está muito combalido e só pode andar ali no corredor, não é? Que se o Presidente da Câmara vai lá, encontra-o sempre. Não é? Agora, os estudantes não estão presos no estabelecimento de ensino e alguns estabelecimentos de ensino têm grandes dimensões.
Das duas uma, o Presidente da Câmara monta uma barraquinha à porta ou num sítio qualquer e anda a avisar um a um que é naquela barraquinha que se vota, ou então o melhor é arranjar uma solução mais expedita e eventualmente que combine com eles que eles se dirigem à Câmara e votam lá, como por exemplo fazem, portanto, quanto eu sei, na Câmara de Lisboa e noutros sítios, porque é impossível encontrá-los, não é? De outra forma. Não é? Ainda votam antecipadamente, e esta é uma maior exceção e especial, todas as pessoas que o requeiram e que estejam confinadas por ordem da Autoridade de Saúde por causa da Covid-19, e obviamente que tudo isto se aplica apenas aos que estão recenseados em freguesias do próprio concelho, não é? E dessas são aquelas que se registarem numa plataforma eletrónica que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna disponibiliza entre 16 e 19 de setembro, portanto naqueles poucos dias, mas podem alternativa, isto porque há muita gente que não consegue aceder e inscrever-se, ou nem sequer tem internet, nem computador, nem sabe como funciona com aquilo, eles podem, apesar de confinados, efetuar registro na junta de freguesia, perdão, através de um representante, de alguém que eles indicam numa folha de papel que declaro que o meu representante para inscrição, para votar antecipadamente por causa do Covid é o senhor fulano, de preferência ponham lá que tem o cartão de cidadão número não sei quantas, assina, de preferência também manda o seu cartão de cidadão para que na junta de freguesia se suscitarem dúvidas se possa comparar a assinatura com o cartão de cidadão e pronto, e a junta procede ao registro. Também ainda podem votar antecipadamente os internados em lares que não possam sair, não possam ausentar-se do lar por causa da Covid-19. É pelo menos o que está na lei. Embora não conste que a plataforma onde se farão as inscrições faça esta distinção. Ora bem, eles votam a 21 ou 22 de setembro, num destes 2 dias, no local em que se encontra, portanto, quem estiver confinado em sua casa é lá que vota, quem estiver confinado em casa de um parente, porque por acaso era lá que foi apanhado pelo Covid, é lá que vota, e quem estiver num lar e não puderem as pessoas desse lar sair por causa da Covid, também é lá que vota. É perante um funcionário municipal ou outro, porque pode não haver funcionários municipais, ou pode haver razões para não serem eles, não sei, mas a lei prevê que, não sendo possível ser um funcionário municipal, possa ser um funcionário de qualquer outra autarquia do concelho ou de qualquer serviço público, na presença de delegados das candidaturas, se elas quiserem designar delegados, e é muito importante, em condições que garantam o segredo do voto. Bem, na prática, sobre o voto antecipado, já com uma reflexão sobre as razões porque é que ele não é tão generalizado como muitas pessoas querem, é o que havia a dizer. Claro que depois de expresso o voto antecipado, ele viaja de formas diferentes. Por exemplo, os votos recolhidos pelo Presidente da Câmara são distribuídos pelas freguesias e em cada freguesia, juntamente com todos os outros que lá vão chegar, serão entregues no dia da eleição, logo na abertura dos trabalhos às mesas. Mas os votos dos presos, dos estudantes e dos internados em hospitais, que há poucos, porque de facto a forma, os internamentos mudaram, já não são internamentos de longa duração, há muito poucos, mas o que é facto é que esses votos vêm pelo correio da Câmara, onde foram recolhidos, para a Câmara onde a pessoa, ou para a Junta de Freguesia, onde a pessoa vai votar. Portanto, esses vão viajar pelo correio, uns por mão própria, outros por correio. Os votos dos confinados vão ser recolhidos por forças de segurança, vão ser postos
faço a expressão, a marinar, para que, se houver vírus, eles morram, não é? E depois são entregues às freguesias, que os vão, com todos os outros, entregar à mesa, à secção de voto a que se destinam no dia da eleição. Portanto, este é o caminho que este material leva. E como vê, são caminhos diversos, que em alguns casos estão sujeitos a extravio, a demoras que tornam nulo o voto. Portanto, não é a mesma coisa que aquela votação presencial, segura, certa, junto da própria mesa. E agora, até para não vos maçar mais, eu ficava à vossa disposição para conversarmos, que era muito mais interessante. Já tenho aqui uma pergunta. É perguntar-me onde é que a Junta registra esses confinados. É na plataforma. Portanto, isto é, no fundo, é pedir à Junta que substitua a pessoa que não consegue aceder à plataforma e escrever nela. Com o cartão de cidadão, tem os dados todos necessários para poder inscrever a pessoa. Certo? Não existe mais uma questão no bate-papo. Eu estou a ver, obrigado por ter posto. Quem designa-se os lares? Pois, essa é uma questão. A nossa opinião é que quem é que é competente para saber se há perigo para a saúde ou não? São as autoridades de saúde, não é? Agora, nada fica claro, nem na lei, nem no modo de fazer. Portanto, isto fica à disposição das pessoas. Não vamos esquecer uma coisa. Cada uma destas pessoas que vai recolher votos, o Presidente da Câmara, ou os vereadores, quando ele delegarem vereadores para recolher votos de presos, de doentes e de estudantes, ou o funcionário que vai recolher os votos dos cidadãos confinados, esses têm, digamos, as mesmas funções de uma mesa da Assembleia de Voto. Portanto, eles, por exemplo, se verificarem que há propaganda eleitoral ali junto, dentro dos estabelecimentos, mandam retirar. Se eles verificarem que há pessoas que não têm que lá estar, mandam-nas sair. Portanto, eles são a mesa. Né? Portanto, têm os poderes que a mesa tem. Agora vamos ver que tenho mais 3 perguntas na... Perdi a parte do voto antecipado dos empregados. É mais simples, das pessoas por motivos profissionais. A única coisa que convinha sublinhar é que as pessoas que declarem por sua honra que estão impedidos por motivos profissionais também podem votar. Se a declaração for falsa, a lei prevê as consequências, se alguém o conseguir provar, não é? De resto, é a forma comum de votar antiga, digamos assim. No voto antecipado, como sabemos, a que freguesia pertence, visto não haver cartão de eleitor. A pessoa tem que dizer qual é a freguesia a que pertence. Ela sabe, não é? E pode-se verificar. Portanto, já agora eu tinha-me esquecido de vos dar uma indicação. Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, neste momento, em todas as câmaras, há acesso à base de dados do recenseamento eleitoral do respectivo concelho. Porque isto não foi uma situação que existiu sempre. E por isso mesmo, a própria Secretaria-Geral nos veio solicitar opinião sobre se podia prescindir da impressão da consulta à base de dados do recenseamento para as pessoas se inscreverem para votar antecipadamente ou para exercerem o voto antecipado. Isto porque antigamente era preciso mandar cópia do cartão de eleitor, depois o cartão de eleitor foi extinto e a Comissão Nacional de Eleições entendeu
que uma simples impressão de uma consulta à base de dados do recenseamento servia. Agora, nem é preciso, porque, na dúvida, o Presidente da Câmara pode sempre digitar lá, mandar um funcionário digitar o número de cartão de cidadão da pessoa e o nome e verificar se ela está inscrita ou não está inscrita no recenseamento daquela freguesia. Portanto, isso é sempre possível, não é? A pessoa tem que, no voto antecipado em que há subscritos, tem que lá pôr para que freguesia é que aquilo é enviado. O subscrito é mesmo endereçado a um presidente de junta de freguesia determinado, que é aquele onde ele está recenseado. Senão o voto não chega a lado nenhum. Ora bem, mais outra. Já está. Mais, no requerimento para exercer voto antecipado na plataforma, os eleitores confinados terão de introduzir um código referente ao isolamento. E no caso dos residentes em lares que não podem sair por causa da qual o código documento que terá de ser junto. Pois é, eu também não sei, parece-me que não será junto nenhum. Portanto, neste caso concreto, a coisa ficou assim aberta, até porque a formulação da lei é bastante redonda, não é precisa, não é? Pergunta-me aqui qual é a intervenção das forças de segurança na recolha dos votos confinados em lares ou na residência das pessoas. A intervenção é a recolha dos votos recolhidos para os levar para o tribunal, onde ficam em quarentena, e depois a distribuição deles pelas freguesias. É uma pergunta interessante, embora ninguém costume pôr essa questão, mas um participante anónimo diz que se o Presidente da Câmara for candidato, se não devia arredar-se deste procedimento de recolha de votos. A lei não diz nada, de facto seria recomendável, não é? Reparem, nós, mesmo para a votação normal, a lei não impede, por exemplo, um candidato de ser delegado de uma candidatura, e na generalidade das leis eleitorais nem o impede de ser membro da mesa. Mas a Comissão Nacional de Eleições tem sempre dito que não deve ser. E a razão é simples. Onde se vota é proibido haver propaganda. Portanto, é proibido haver um cartaz, por exemplo, com a cara do candidato. Então, se é proibido haver um cartaz com a cara do candidato impresso, acham decente que esteja a cara dele ao vivo? Quer dizer, não faz grande sentido. Não é? Muito embora não se possa proibir os candidatos de aparecerem nos locais, não é permanecerem, é aparecerem e passarem pelos locais onde se está a votar, porque eles têm direito de recurso. E quem tem, só se pode recorrer se puder reclamar. Portanto, se houver um incidente numa mesa e o candidato quiser reclamar pessoalmente, ele tem que lá ir e fazer a reclamação para depois poder recorrer. Põe aqui mais um problema que é não, o Presidente não delega a competência num funcionário para ele o representar na recolha dos votos. O que a lei diz é que o Presidente não tem competência para recolher os votos. Portanto, ele nomeia um funcionário para fazer isso, mas não delega poderes. Os poderes que esse funcionário tem vêm da própria lei. Uma vez nomeado, a lei diz que é ele que recolhe. Exatamente para impedir que seja, muitas vezes, um candidato ou o apoiante de uma candidatura publicamente reconhecido que faça esse serviço. Não é? É uma questão que se põe com muita frequência, é se no voto antecipado por motivos profissionais variados, incluindo militares, etc., se tem de ser o Presidente da Câmara a receber o eleitor ou se pode delegar. Reparem, o legislador não fez as coisas por acaso. E neste tipo de voto antecipado,
que é evidente que quando foi pensado era para muito menos gente, ele dizia que é o Presidente da Câmara e não prevê que haja possibilidades de delegação. Quando fala da recolha do voto antecipado nas cadeias, nos estabelecimentos de ensino e nos hospitais, ele diz claramente que pode delegar em vereador. E agora, para recolher o voto antecipado por causa do Covid, diz que deve nomear um funcionário. Portanto, o legislador não tem estas opções por acaso, ou porque se esqueceu. Tem-as pensadamente. A gente compreende, toda a gente compreende, que, por exemplo, sobretudo em municípios de muito grande dimensão, é praticamente uma impossibilidade que o Presidente da Câmara esteja durante 3 dias a receber eleitores que vão votar antecipadamente. É? Percebe-se perfeitamente, é quase impossível fazer. Mas eu também vos posso dizer que já vimos, já nos chegaram muitas vezes reações de cidadãos mais esquisitos, chamamos assim, mais conhecedores destes meandros da lei, indignados porque, quer dizer, com comentários deste estilo. Quando era para eu votar nele, até vinha ter comigo e me apertava a mão. No dia em que tinha de estar ali para receber o meu voto, nem me passou cartão. Portanto, cada um começa o que vai fazer. Os militares estão deslocados. Claro, os militares sempre puderam votar antecipadamente no local em que estão recenseados, portanto, naqueles dias que há pouco referimos, certo? A mesa pode não aceitar uma declaração de compromisso. Uma declaração sobre compromisso. Claro que pode. Uma mesa pode não aceitar qualquer documento, mas tem que fundamentar. E eventualmente, isto está sujeito a protestos por parte dos delegados presentes e depois é apreciado na Assembleia de Apuramento, se for caso disso. Agora, a regra é esta. Tal como, por exemplo, reparem, o Tribunal Constitucional veio dizer aos juízes que apreciam os processos de candidatura que não tinham o direito de exigir por maioria de razão num caso destes, a mesa só pode rejeitar essa possibilidade em caso de ter dúvidas fundamentadas de que aquela declaração não é válida ou de que aquela situação não se verifica, mas dúvidas minimamente fundamentadas. Não pode ser discricionariamente e deixar que uns votem porque trazem um papel assim e que outros não votem porque não trazem um papel assim. Isto não pode ser. Não é? Perguntam-me também, em relação aos lares, para o caso de serem inscritas, como dizer, as pessoas há questões diferentes na votação, tanto nos lares como na votação no dia da eleição, e até na votação antecipada por outros motivos. Há pessoas que podem estar em cadeira de rodas ou podem não se poder deslocar. Se as pessoas podem ir até ao local onde têm que expressar a sua vontade em condições de segredo, nem que tenham de ser amparadas por uma ou mais pessoas, é isso que se deve fazer, é levá-las lá, acomodá-las de maneira a que possam fazer a cruz no sítio onde quiserem, pôr-lhe à frente os boletins de voto e pôr-lhe a caneta na mão e afastar-se para que a pessoa faça a sua opção e faça ao menos uma dobra naquilo. Isto é o que acontece às pessoas com mobilidade reduzida, mesmo noutras situações. Agora, as pessoas que estão acamadas, nos lares, podem de facto votar, desde que seja garantido que elas votam em segredo e livremente e que quem está a fiscalizar esteja em condições de ver que isso acontece. Não tem que ir para cima da pessoa, para o pé da cama, não tem que fazer nada disso, nem tem que ir espreitar a ver o que é que ela está a fazer. Tem que estar à distância razoável, mas num sítio onde possa ver que de facto é depositado à disposição da pessoa um boletim de voto,
que ninguém está em condições de poder ver o que ela faz, a pessoa faz a cruz e faz-lhe uma dobra só para tapar, e o voto é recolhido sem que ninguém desdobre e veja qual foi a opção de voto da pessoa. Isso não tem problema nenhum. Pode haver outro tipo de situações, que é as pessoas não serem capazes de fazer a cruz. E isto não é especificamente para a votação nos lares. Isto é igual para todos os sítios. Por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson avançado. Embora ela seja capaz de fazer riscos, não é capaz de tentar fazer uma cruz sem anular o boletim de voto com outros riscos, com riscos todos extremos. Portanto, é uma situação, é daquelas situações em que a lei prevê o voto acompanhado. Ou seja, a pessoa, indicando a alguém da sua escolha, e em segredo, só com essa pessoa, diz-lhe onde é que quer que ela vote e ela faz a cruz onde a pessoa disse. Ela está a ver. Quem corre riscos de infidelidade sem poder confirmar é quem é cego, porque não pode ver se o seu acompanhante fez o que ele queria, não é? Esse é um problema sério, daí que se tenha tentado a votação com réguas em braille, que nesta eleição também era impossível fazer para as várias candidaturas, para os vários boletins de voto que existem, que são quase 4 mil, porque há quase 4 mil eleições. 3 mil e tal assembleias de freguesia, 308 câmaras, 308 assembleias municipais. Ora bem, para se votar acompanhado, não é estritamente necessário haver um atestado, nenhum atestado de nenhum tipo. Desde que a impossibilidade da pessoa fazer a cruz, porque é só por causa disso. Reparem, uma pessoa pode ser completamente sã, está perfeita, mas por acaso estava a cozer umas batatas e entornou o caldeiro das batatas com água a ferver em cima das mãos, foi para o hospital e ficou com as mãos todas entrapadas na véspera e não consegue fazer uma cruz. Pronto, essa pessoa pode estar acompanhada. E obviamente que se vê que as mãos dele não permitem que ela faça a cruz. É uma coisa que é visível para toda a gente. Pode-se pensar assim, não, este fulano é muito matreiro, eu já o conheço. Ele ainda hoje de manhã estava bem ali na tasca a beber um café e agora aparece aqui todo entrapado e nem sequer houve tempo para estar a gozar connosco. Bem, se há dúvidas, e dúvidas fundadas, então ele tem que se dirigir ao centro de saúde, onde a autoridade de saúde do concelho tem que verificar a incapacidade. Ora bem, esta verificação também não tem que ser necessariamente feita no próprio dia. Pode ser feita antes, vamos lá, prevenindo para que não haja problemas no dia da votação. Pode-se pedir a intervenção do delegado de saúde, assim se chamava antes, da autoridade de saúde do concelho, muito antes do dia da eleição, do dia da votação, e desde que ele lá ponha que a pessoa tem esta incapacidade de fazer os riscos e tal, não sei o quê, e que ela se mantém e que não estará curado, ou é permanente, ou não estará curado antes de um mês, ou coisa assim do género, que é para saber que naquele dia em que lá está não pode fazer as cruzes. Portanto, é isso. Outra pergunta que me estão a fazer é se idosos com dificuldades motoras e visuais se podem ser acompanhados até na cabine de voto. Não, mas até podem. Na cabine de voto, as dificuldades motoras, a menos que impeçam de fazer a cruz, portanto, as dificuldades motoras que tenham a ver com as pernas, não é? não implicam a possibilidade de ter voto acompanhado. Portanto, agora, não prejudicam o facto de uma ou duas pessoas agarrarem naquela pessoa, a levarem até à Câmara de Voto, eventualmente alguém ir buscar uma cadeira e sentarem a pessoa e criarem as condições para ela poder fazer a cruz e, como eu digo, uma primeira dobra e depois vão lá buscar os boletins de voto e buscar a pessoa. Ora mais.
forma os envelopes azuis são lacrados ou selados. Nas várias formas de voto antecipado. Há umas que têm, outras que não. E algumas estava previsto que fosse com lacre ou com as assinaturas dos votantes. Na prática, o que é preciso garantir é que o boletim de voto não é violado. Porque a vinheta é muito bonita, mas também não garante mais nada. Serve de recibo, mas não... serve de recibo ao cidadão, mas ele não pode confrontar o recibo com coisa nenhuma. Portanto, há mesmo casos em que puseram a questão se tinham se os envelopes azuis de sobra, se os podiam usar nesta eleição porque eles eram de outra. E concluímos que o que lhe faltava era nas costas 2 linhas para assinarem o Presidente de Câmara e o eleitor, para assinarem cruzando o fecho do envelope. Aquilo que estão algumas câmaras a fazer é aproveitar esses envelopes, metê-los numa impressora para imprimir essas 2 linhas nas costas e depois eles são fechados, normalmente com cola, e as pessoas assinam por cima, porque se alguém os abrir, as assinaturas nunca mais se recompõem. Não é? Há quem use lacre, que está a cair em desuso. Não estou a perguntar se era a junta de freguesia que recolhia os votos antecipados pelo confinamento. O que a lei diz é que são as forças de segurança que vão recolher e que depois entregam à junta de freguesia. Ora bem, como é que se sabe quais são as estruturas residenciais e instituições de tal onde estão os eleitores? Sabe-se porque houve registro prévio. Se não estiverem, se não constarem da base de dados de registro, não, é porque não há lá ninguém para votar ou ninguém se inscreveu. A legalidade dos lares não pode ser impeditiva do exercício do direito de voto. Aliás, ninguém está impedido de votar por morar numa casa clandestina, não é? Portanto, o problema que houve na eleição anterior foi que os lares ilegais, não havia registro dos lares ilegais. E foi por isso que não conseguiram inscrever os cidadãos que queriam votar. Hoje há um procedimento que envolve as câmaras municipais, porque conhecem o terreno, sabem se os lares existem ou não, se são verdadeiramente lares, se não são propriamente uma república de estudantes da Universidade Sénior, uma coisa assim, né? E, portanto, só confirmam que são lares e se houver cidadãos para votar lá, está o problema resolvido. Um cidadão que vá trabalhar para onde quer que seja, com ou sem contrato escrito, está nessa situação de alguém que não estando cá por motivos profissionais, pode votar entre os dias 16 e 21. E, se não tiver outra forma, pode comprová-lo por uma declaração sob compromisso de honra. Ora, há quem pergunte, e as pessoas acabadas em casa... Espera, que isto está aqui... Tem de ser eleitores em confinamento, se assim o Presidente da Junta também no meio é um funcionário, não é isto. Pessoas acamadas em casa, claro que não. A lei abriu exceção, uma exceção já demasiado complexa, só para pessoas que não podem sair de casa ou do lar por causa da Covid-19 e nada mais. Os confinados de Covid na anterior eleição ficavam primeiro 40 de fevereiro, eram separados e remetidos, como se processa nesta eleição. Eles também ficam no tribunal, se não forem 48 horas é perto disso, e chega, e depois são separados e remetidos às juntas de freguesia, portanto são distribuídos para as juntas de freguesia, para que elas, durante o sábado, para que elas no domingo, logo de manhã, os possam entregar às mesas. Os votos dos eleitores residentes em lares
são depositados nos envelopes azuis. Não estou a ver que haja urnas, algumas delas só com voto, não é? O que levava a violar o segredo de voto, com uma rapidez tremenda, não é? Não, eles seguem o mesmo procedimento de todos os outros votos antecipados e depois são entregues à mesa, que essa sim, com os elementos de identificação que estão no envelope, faz a descarga, verifica nos cadernos eleitorais e faz a descarga. E, estando a pessoa inscrita, descarrega, abre o envelope azul, se for caso disso, verifica o impedimento, quando é caso disso lhe é remetida a documentação, verifica o impedimento, torna a descarga definitiva, abre o envelope branco e, sem desdobrar os botões de voto, mete-os na urna e pronto. Entre 16 e 19 têm de estar abertos ao fim de semana para o voto antecipado por razões profissionais. Se não estivessem de estar abertos, a lei não dizia que eram estes dias, não é? Têm que estar, claro que têm. Ou melhor, eu já vi muitas soluções que são aceitáveis, mas das quais não pode resultar que alguém seja efetivamente impedido de votar. Por exemplo, há situações em que põe à porta da Câmara que se quer votar, telefone para não sei onde. Sinceramente, é uma forma engenhosa e em 90% ou 99% dos casos dá. Mas há casos em que as pessoas não têm mesmo telemóvel, nem sabem mesmo fazer uma chamada assim. Não sabem. Só sabem fazer chamadas para os números pré-guardados que a família lá pôs. E essas pessoas estão proibidas de votar. Não me parece, não é? Não me parece. Portanto, é preciso garantir-se, não é preciso que aquilo esteja aberto como num dia normal, mas é preciso garantir-se uma forma que é resultado da qual quem quiser ir votar e tiver direito a isso, não possa ser impedido. Durante as horas normais de funcionamento. Então, aqui a perguntar-me também que se o funcionário que vai recolher os votos pode justificar a existência de incapacidade para alguém que vota acompanhado. Claro que ele é a mesa e a mesa pode reconhecer a incapacidade. E os delegados das candidaturas podem concordar ou não, se não concordarem protestam. Estão a ver? É ele que cabe decidir. E é ele que, se tiver dúvidas, tem que dizer não, isto não me parece bem, se tiver um atestado muito bem, senão não vota, porque não, acompanhado. Pode votar sem ser acompanhado, se puder. Não é? Portanto, a pessoa que vai recolher os votos funciona como se fosse a mesa da secção de voto. Pois é, estão a pôr a questão dos militares que não se podem apresentar na Câmara entre 16 e 21 de setembro e também não podem ir no dia 26 se não votam. É isto. Isto não acontece só aos militares, acontece aos estudantes, por exemplo. Acontece a muita gente. Aliás, vamos lá ver, o objetivo é de que participe e possa votar o máximo de pessoas, o maior número possível de pessoas. Mas haverá sempre situações, umas extremas, outras não, em que não é possível que toda a gente vote. Não é? A sequência, em caso de voto antecipado, o documento comprovativo de impedimento pode não ser aceito, já falámos disto, não havendo boletins, pois não há boletins para as pessoas cegas ou ambliopes, portanto tem que ser o voto acompanhado. Nesta eleição é assim. E mesmo quando há, quer dizer, vamos ser realistas, é um belo instrumento de apoio para pessoas que carecem que têm dificuldades de visão fortes ou são mesmo completamente cegas, mas deixa de fora muita gente, porque é uma percentagem muito pequena de pessoas cegas que sabe braille para poder usar a régua. Não é? Há quem pergunte se a votação em lares só poderá acontecer quando os mesmos seja decretado que estão em confinamento. Não é bem assim. A lei não obriga a que estejam as pessoas confinadas obrigatoriamente para que possa haver votação nos lares. O que a lei diz é que não seja conveniente que as pessoas se desloquem. Portanto, aquelas situações em que
a entidade competente, com conhecimentos e poderes na área de saúde, verifica que há perigo se as pessoas se deslocarem por qualquer motivo, pela situação no exterior, pela situação delas, e que, portanto, não devem sair de lá. Não é? E não devem sair nem para votar nem para as outras coisas, porque não faz sentido nenhum que a pessoa que se diga que não pode sair para ir votar, mas pode sair para ir ao café na véspera ou para ir visitar a família, não é? Agora mais. Um estudante Erasmus que vai para o estrangeiro, boa pergunta. Vamos lá ver. Um estudante Erasmus, por ser estudante Erasmus só, não tem direito a votar antecipadamente. Tem direito se for um estudante de um estabelecimento de ensino fora do seu distrito de residência ou da ilha em que reside. Quer dizer, eu estou inscrito, eu moro no Funchal, estou inscrito sei lá, na Faculdade de Direito de Lisboa, eu tenho direito a votar antecipadamente. Se eu for fazer Erasmus, eu vou fazer Erasmus porque estou inscrito na Faculdade de Direito de Lisboa. Portanto, eu mantenho o meu direito a votar antecipadamente. Agora, eu moro em Lisboa, estou inscrito numa faculdade qualquer da Universidade de Lisboa, não tenho direito a votar antecipadamente. Vou fazer Erasmus. Continuo a não ter direito a votar antecipadamente. Porque a lei só reconhece esse direito em função da minha inscrição num estabelecimento de ensino. É bom notar, quem faz Erasmus está inscrito num estabelecimento de ensino do nosso país. Está bem? E é por esse motivo que poder votar antecipadamente. Sei que há para aí umas divergências de opiniões, mas a que prevalece, se é que consegue, é esta. Voto antecipado. Ora, vamos lá ver. Sempre que a lei manda remeter os comprovativos das situações que admitem ou que justificam o voto antecipado à mesa, é à mesa que cabe decidir se o cidadão tem direito ou não tem a votar antecipadamente. Naqueles casos dos estudantes, dos presos, em que a própria lei diz que os comprovativos são devolvidos ao cidadão, a decisão cabe ao Presidente da Câmara. Mas reparem o que é que o legislador criou. Criou um instituto em que alguém fica com o poder absoluto de decidir sobre o exercício de um direito fundamental sem sequer haver recurso em tempo útil. Se a pessoa quiser recorrer, o recurso já não tem efeito porque o prazo para votar já passou. E isto francamente, indesejável. Mas pronto, está criado para essas três situações. Para o resto, não. Porque se a mesa rejeitar o voto, há lugar a protestos. Quem estiver, os delegados das candidaturas presentes podem protestar. Cidadãos não estarão a assistir a isso, mas os delegados podem protestar. E a situação é reapreciada na Assembleia de Apuramento. E se houver uma pluralidade de situações dessas e de outras, de voto acompanhado ilícito e coisas dessas, e que se revele que são tão numerosos que podiam influir no resultado da eleição, a eleição é nula. O Tribunal Constitucional já fez isso e já declarou uma votação nula por causa disto, por causa de coisas destas. Portanto, é completamente diferente de pronto, o senhor não pode, e agora? Queixe-me a quem, peça a quem, nada, fiquei ali. Não é? Eu diria que até é uma situação mais ou menos inconstitucional, porque a Constituição manda que haja pelo menos uma hipótese de se recorrer a um tribunal.
quem faça a separação dos boletins de voto para os entregar às juntas de freguesia, eu tenho ideia que o Tribunal não fará. Vamos ver. Estas coisas, reparem, muitas destas coisas, não é de esperar que a lei as regule muito em pormenor. Quer dizer, há muitas destas coisas que se resolvem com bom senso e boa vontade, não é? Se as câmaras municipais, quando havia residências dos juízes, até tratavam do jardim e das avarias dentro de casa, porque é que não hão de apoiar o tribunal nessa função? Para elas é muito simples e para o funcionário judicial deve ser uma carga de trabalhos e tem grandes probabilidades de se enganar. Quer dizer, isto é depois uma coisa que o Presidente da Câmara e o juiz Presidente do Tribunal com certeza conseguem consertar entre si para garantir que aquilo que se faz bem e depressa, porque aquilo não pode... há casos em que não pode falhar. Há casos em que se falha, depois já não tem emenda, porque há sítios onde a distribuição se faz a 40 km de distância ou mais, não é? Se houver um erro, depois não se volta atrás. Ora bem, isto... Uma pessoa que presumivelmente esteja internada no dia da votação, mas na data da recolha ainda esteja em casa, onde é recolhido o voto, não é. Não é. Este é um dos problemas que o voto nos hospitais levanta. E com o sistema de internamento de hoje. É quando isto foi feito, as pessoas iam fazer uma operação ao apêndice e ficavam lá 15 dias, não é? Hoje, ao outro dia de manhã, vão-se embora. Portanto, é uma daquelas situações que não tem maneira de ser resolvida, não é? A minha dúvida persiste no documento comprovativo de impedimento deve ser aceito sempre pelo Presidente da Câmara, que a última análise, a mesa é que decide. Eu repito, eu percebo a insistência, não tenho que pedir desculpa, mas eu repito, há duas situações diferentes relativamente ao destino do comprovativo do impedimento. No caso, se vir bem na lei, no caso do impedimento por motivos profissionais ou outro, ele é remetido juntamente com o boletim de voto, mas por fora do envelope, ele é remetido à mesa. Portanto, se ele é remetido à mesa, é para a mesa o apreciar. E se é a mesa que o aprecia, ninguém antes pode evitar que ele lá chegue. Esta é uma situação. Agora, se for um preso, ou se for um estudante, ou se for alguém internado no hospital, que é raro, diz a lei que o comprovativo lhe é devolvido. Se ele é devolvido ao eleitor, ele não chega à mesa, em princípio, não é? Então, se não chega, é o Presidente da Câmara que vai decidir. Voto antecipado dos estudantes, por exemplo, do Funchal, estão a fazer Erasmus noutro país, foi-nos informado pela SGMA e pela CNE, via telefone, por se encontrarem no estrangeiro, pelo facto de não poder ir ao consulado. Ora bem, vamos lá ver, isso é outra coisa. Um estudante que está a fazer Erasmus, se estiver inscrito cá numa universidade diferente, fora do seu distrito ou ilha de residência, pode votar antecipadamente nestas datas, vamos lá, no estabelecimento, na Câmara do Estabelecimento de Ensino. Não pode votar no consulado, não pode votar no estrangeiro. Não há voto antecipado no estrangeiro. Portanto, não é isto. Portanto, ele vota naqueles dias que estão pré-determinados para o voto antecipado dos estudantes e é o Presidente da Câmara da área do estabelecimento de ensino que vai recolher o voto dele. Agora, não vai a Paris, nem vai a Amsterdã, não é? Portanto, se ele não estiver cá nesses dias e não estiver cá nos dias 26, é a mesma coisa que acontece naquela situação da pessoa que perguntava se um militar que não esteja numa altura nem na outra se pode votar, pois claro que não pode, pronto, é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. Não é? Nestes casos, está bem? Ora bem, para além destas perguntas que aqui apareceram, e foram muitas, e que eu me vi aqui aflito e atropelei uma série delas, porque já estava
a embrulhar isto tudo. Há mais perguntas que me colocaram no bate-papo. E eu essas ainda não vi. Não sei se são muitas, se são poucas, parece que são ainda mais. Isto assim... Agora vamos lá ver se eu consigo apanhá-las. Estou a tentar mudar o nome, mas não consigo. Sou Beatriz. Está bem, isto é outra coisa. Ora, boa tarde, boa tarde, boa tarde, os cumprimentos todos, etc. Já está. Ora, estavam a perguntar se iam receber esta apresentação por e-mail. Ela vai estar disponível no nosso sítio na internet para toda a gente que quiser consultar ou fazer download, não há problema nenhum. É mais fácil assim. Pronto, já aqui está a resposta. Boa tarde. Hospital público, quem estiver internado em hospital privado, a lei não me parece que faça essa distinção. Claro que faz. A lei diz mesmo que é internado em hospital público. E pronto, pode-se discordar ou não, mas é o que a lei diz. O voto antecipado por motivos profissionais tem de ser o Presidente da Câmara a receber os eleitores, isso já falámos disto. Também já falámos onde é o registro que a Junta faz. No requerimento para exercer na plataforma dos eleitores confinados num código, também já falámos disto. Quem designa-se os lares, também já falámos. Para ser voto dos eleitores confinados, se onde introduzir, já está. Como saber onde se encontram os eleitores residentes futuras, também já falámos. A recolha dos, seja em lares, seja em residência, é feita a intervenção das forças de segurança. Reparem, já agora, a intervenção de forças de segurança, se houver problemas nesta recolha, segue as regras do dia da votação. Quer dizer, o funcionário, que é ele próprio a mesa, é a única entidade que tem competência para chamar forças de segurança a intervirem. Nós, vamos lá ver, este tipo de votação não é exatamente igual à votação do dia da votação, mas na medida do possível devem ser respeitadas as mesmas regras. Por exemplo, reparem, no dia da votação é proibida a existência de publicidade, de propaganda eleitoral num raio de 50 metros. Nós até dizemos num raio aproximadamente dos sítios onde seja visível a entrada da mesa de voto, não é? Pronto. Obviamente que num dia de votação antecipada ninguém vai andar a limpar a propaganda eleitoral dali. Agora, a Comissão, por exemplo, sempre entendeu, mesmo naqueles dias de votação antecipada em mobilidade no domingo anterior, que não é preciso tirar, mas é proibido que alguém vá naquele raio fazer propaganda para a porta da secção de voto. Portanto, digamos, tudo aquilo que se aplica ao funcionamento da mesa deve, com as devidas adaptações, aplicar-se ao funcionário, o agente da administração eleitoral, chamemos assim que é melhor, portanto serve para o Presidente da Câmara como serve para o funcionário que ele nomeia, o agente da administração eleitoral que substitui a mesa nas operações eleitorais. Isto acho que já estava tudo. De eleitor ou cidadão de eleitor, basta verificar o cartão de cidadão ou será necessário. Ora, estão aqui a perguntar que há um artigo da lei que ainda continua a referir o cartão de eleitor ou a certidão de eleitor. Vamos lá ver. Primeiro, o cartão de eleitor foi extinto, portanto, foi um esquecimento não tirarem isto desta lei. Depois, como lhes disse, até a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna veio perguntar à Comissão se ela entendia que se podia dispensar a certidão. A certidão já não era exigível. Nós já dizíamos há muito tempo que uma simples impressão da base de dados do recenseamento, aquela consulta que se faz em recenseamento.mai.gov.pt para se saber onde está recenseado, uma simples impressão disso servia. Mas hoje, diz a SGMAI, todos os presidentes de Câmara têm acesso às bases de dados de recenseamento do seu concelho. E se têm acesso à base de dados do recenseamento da área do seu concelho, todos podem verificar pelo número de cartão de cidadão se o cidadão está recenseado ou não. Era para isso que servia o papel. Portanto, é dispensável, está bem?
Há outra coisa que eu me tenho esquecido de dizer nestas sessões e que me parece que este ano é particularmente importante, embora não nos tenham chegado muitas dúvidas sobre isto. Tanto quanto sei, nos estabelecimentos de ensino superior, muitos deles, as matrículas, as inscrições nem sequer estão abertas. Quando a lei diz que o estudante tem que mandar um documento comprovativo da inscrição, se as inscrições nem sequer estão abertas, ele não pode mandar. Isto significaria que perdiam todos o direito de voto. Isto não se deve fazer. Nós entendemos que qualquer documento que indicie que ele está a frequentar o ensino superior e se vai inscrever, qualquer um serve, porque de facto não pode apresentar uma declaração de uma coisa que ainda não teve, não é? Qual a data para os empregados pedirem o voto antecipado? Não, as pessoas que por motivos de emprego vão exercer o voto antecipado não precisam de pedir nada, chegam lá e dizem que querem votar. Chegam lá, levam o comprovativo, sabem a indicação, se não souberem vão à junta de freguesia perguntar para saber exatamente onde é que estão recenseados, levam um documento de identificação, de preferência o cartão de cidadão, e se não levarem o cartão de cidadão, a carta de condução serve, mas devem sempre levar o número do cartão de cidadão, e pronto, apresentam-se e votam. Pois, se um estudante pediu para lhe entregarem a documentação para votar na casa normal dele e não no sítio onde está a estudar, porque só depois é que vai para lá, está perfeitamente certo, não há impedimento nenhum, ele escolhe o sítio onde quer receber a documentação para votar. Estão a ver qual era a tragédia de mandar aquilo para o estabelecimento de ensino, nunca mais ninguém votava, não é? Aquilo ia dar entrada na secretaria, ninguém sabia quem era o estudante, isto ia ser um grande sarilho, não é? Então ele escolhe o sítio onde quer receber a documentação, portanto não há impedimentos. Pois vamos lá ver, quem estiver internado em hospitais privados, quem estiver internado em casa, que não seja por motivo de Covid, não vota. Pronto, é a situação que temos. Ora, está aqui uma questão interessante. Se há um cidadão que tem uma deficiência qualquer que não lhe permite fazer a cruzinha e, portanto, quer votar acompanhado e não tem atestado nenhum. E a mesa entende que, sim, senhor, reconhece a deficiência e um dos membros de mesa opõe-se. Como é que será? Bem, há um caso concreto em que a lei exige unanimidade, que é para reconhecer pessoalmente o cidadão. Quando a lei não exigir unanimidade, a regra é da maioria. Portanto, se a maioria achar que sim, pronto, acha que sim. Os outros, se quiserem, fazem declarações de voto para a ata, se for o caso disso, que ninguém faz, ainda não vi nenhuma. Mas pronto, mas é a maioria que decide. Tenho um eleitor que irá ser apurado aos pés no dia 25 em ambulatório, estará em casa no dia de votações, portanto, dia anterior pode votar antecipadamente? Não, não pode, não vai estar no hospital internado nos dias em que se lá ia recolher o voto. Agora, nada obsta que, se houver condições, porque isto fez-se durante muito tempo, seja ele, como tem que ser, todos os que estiverem na mesma circunstância, transportado ao local, numa maca, e chega lá e vota. Não é o primeiro, nem há de ser o último caso, não é? Ora bem, os candidatos podem estar dentro das instalações durante as votações, não devem. Como já disse também, podem passar por lá, podem reclamar, fazer um ato de fiscalização, mas não podem, nem sequer podem estar naquela área de 50 metros onde é preciso onde é proibido fazer propaganda ou ter elementos de propaganda. A lei diz taxativamente quem pode estar. São os delegados das candidaturas, e as mesas e as pessoas que vão votar, enquanto estiverem a votar. Se o candidato for, que é uma habilidade, delegado da candidatura, pronto, é um problema.
Agora, ele pode lá ir para exercer o seu direito de reclamação, mas não pode lá permanecer. E pronto, de todas as questões que eu vi e procurei dar resposta, agora já tenho mais duas do outro lado, que está a dois lados para as questões. Vamos lá ver. Se um voto antecipado chegar depois do dia da eleição, a quem devemos entregar? Se chegar e ainda estiver a funcionar a Assembleia de Apuramento, por favor, remetam-no à Assembleia de Apuramento. Às vezes acontece que chegam votos, mesmo depois de encerrada a Assembleia de Apuramento, mandem-nos para a Comissão Nacional de Eleições, que nós fazemos autodestruição e destruímos aquilo tudo. Ora bem, mais... tem de ser presente. Bem, não sei se já consegui responder, se não a todos, pelo menos à esmagadora maioria das questões colocadas. Já vai sendo hora adiantada para se jantar. Tem mais algum problema que eu possa tentar ajudar a solucionar? Se não tem... Há mais perguntas, umas mãos no ar, não sei se... Força, vá gerindo isso, vá, ponha as pessoas a falar, Vou autorizar que é sempre aqui interessante. Que é sempre a senhora Maria João Tarouco. Força, força. Eu estou a habilitar o som para estas pessoas, se quiserem. E a senhora Paula Figueiredo também. Natália Bento. Exato. Diocleciano Cardoso, talvez, porque eu não vejo o nome todo. Carvalho. Carvalho, pronto. Sim. Pronto, eu já habilitei, se quiserem fazer uso da palavra. Não querem? Penso que não. E tem mais uma pergunta no bate-papo. O Presidente da Junta também é candidato, pode permanecer no local de votação? Isso já foi respondido. O Presidente da Junta não pode permanecer no local de votação, seja candidato ou não. Pode lá ir para ajudar, sempre seja pedida a sua ajuda, porque é esse o papel que tem, e não é menorizar ninguém, mas não consta do elenco das pessoas que podem permanecer, não consta do elenco das pessoas que podem permanecer nos locais onde se vota. E a responsabilidade para que não permaneça, nos casos em que há conflitos, é da mesa. Não tem lá que permanecer. É preciso qualquer coisa, é preciso dar um recado, por exemplo, há problemas numa mesa qualquer, põe o problema, alguém se queixa, ou alguém reclama, ou pede a intervenção, ou pede esclarecimentos à Comissão Nacional de Eleições, que está reunida no dia da eleição. Ela, das duas uma, ou a pessoa o faz com um telemóvel que deixa identificação, ou então a única forma de contactar a mesa é falar com o Presidente da Junta e ele ir lá para estabelecer o contacto. Agora, não tem que permanecer ali nem naquele raio de 50 metros. Pode ali ter instalações dos serviços, sim senhor, muito bem, mas a presença de alguém que está claramente afeta a uma candidatura, mesmo que não seja recandidato, é perfeitamente desaconselhável e significa e configura uma vantagem para uma candidatura em detrimento das outras, não é? Estão proibidas de fazer propaganda. Ou mesmo pela presença pura e simples, ou pela presença da imagem. Não é? Ora, mais questões. Senhora Ana Maria Rodrigues, se quiser. Sim. Sim, boa noite. É da Câmara de Vinhais. Era para colocar uma questão, por favor, acerca do atestado para acompanhar uma pessoa que necessita de acompanhante. Pode ser passado pelo médico de família? Não. Não, tem que ser pelo legal. Exatamente, a autoridade de saúde do Conselho. Mas não tem que ser necessariamente esse dia, pode ser. Não, pode ser antes, desde que
o delegado de saúde, chamemos assim para simplificar. Sim, Um sim. nome menos No caso, uma pessoa com... Diga. Sim, uma caso de uma pessoa com 98 anos, que ela está muito bem de cabeça, só que não consegue votar sozinha. Pode ter esse atestado anteriormente, não tem que necessariamente ir assim. Mas repara, ela não consegue deslocar-se sozinha ou não consegue fazer a cruz? Não, ela consegue ir numa cadeia de rodas. Sim, senhor. Só que, pronto, é trêmula e assim não consegue fazer a cruz. Se o delegado de saúde atestar que ela não consegue fazer a cruz por qualquer motivo de saúde e que essa situação é permanente ou que se verifica para além do dia da eleição, em qualquer momento ele pode passar o atestado, desde que seja por causa daquela regra da validade dos atestados, meio ano, desde que seja dentro desse meio ano, funciona, está bem? Sim, é o caso de uma invisual, é a mesma situação, não é? É a mesma situação. É a mesma situação. É exatamente a mesma. Se as pessoas quiserem garantir-se para não haver problemas, é isso que podem fazer. Agora, num dia que lhes seja fácil, vão ao delegado de saúde e ele atesta. É bom é que ele ateste de maneira a que fique claro que no dia da votação a pessoa ainda tem aquela deficiência, está bem? Sim, pois as pessoas não idosas Porque no senão... dia da eleição. Pois, tá. Obrigada. Está bem, Obrigada, nada. Ora, tinham aqui posto umas questões no bate-papo que... tinham aqui posto uma questão muito interessante, que era, então se o Presidente da Junta não pode lá ficar e se a mesa for dentro das instalações da freguesia? Não altera nada. Vamos lá ver. Eu arrendo uma casa, vou viver para ela e o senhorio pode lá ir quando quiser? Não. Aquele espaço foi afeto ao funcionamento da mesa ou das mesas, portanto está sob gestão das mesas, que são, diz a lei, a autoridade com poderes de polícia. Está bem? E, portanto, não pode lá estar. Obviamente. Se fosse em casa dele, também não podia estar. Se cedesse a casa para instalar lá uma mesa, também não podia lá estar. Pronto, se há um candidato que foi nomeado para uma mesa e a lei obviamente não proíbe, é absolutamente inconveniente. E isto pode dar aso a crispações no funcionamento da votação, protestos dos delegados das outras candidaturas e, portanto, nunca é recomendável, porque não vale a pena fazer de uma eleição, de uma votação, um motivo de mais conflito do que aquilo que ela já é, não é? Mas pronto. Há quem ache que assim ganha as eleições e que vale tudo, não é? É lamentável, porque de facto isso presta-se a situações conflituais, não é? E pronto. Mas há mais, já caíram mais 3. Votos já têm que ser recolhidos pelo Presidente da Câmara da área de estabelecimento de ensino, caso seja remetido para a própria morada do eleitor e não estiver a assinatura do Presidente da Câmara nem lacrado. Ou o Presidente da Mesa tem legitimidade para não aceitar o voto? Claro que tem, todo o voto que lhe apareça violado, sem ter garantias de ter vindo, ter sido feito pelas vias adequadas, não deve ser aceito, deve ser considerado, nem sequer deve ser descarregado, não é voto, está bem? Houve aqui quem perguntasse outra vez, porque às tantas não havia explicação do voto antecipado depois do dia 26. Todos os que receberem, se ainda estiverem em funcionamento a Assembleia de Apuramento, que funciona na Câmara, é remeterem-nos para a Assembleia de Apuramento. Se ela já se tiver extinto o seu trabalho, já tiver apurado os resultados, ainda aparecer algum, mandem-nos para a Comissão Nacional de Eleições, que normalmente o que faz vai juntando e vai fazendo autodestruição e faz-los desaparecer. Temos o cabeça de lista, pode ou não, tenho a sensação de que pode ser, claro que pode. Não deve, mas pode. Há muitas coisas na vida que não deviam ser assim e podem ser, não é? Muitas vezes isto tem razões.
uma razão é que, em termos abstratos, quem pode delegar nos outros pode ele próprio exercer a função. Mas aqui, de facto, cria-se uma situação de alguma incompatibilidade com os princípios de neutralidade através da inexistência de propaganda. E ninguém acredita que a presença de um candidato destacado numa candidatura no local de voto não tem o efeito ainda maior do que a presença de um cartaz dessa candidatura, não é? Um dos eleitores na Assembleia de Voto e como tal são os elementos exibidos da Junta que prestam este apoio. De outra forma, como podem proceder? Claro que há situações, até há ainda juntas de freguesia que não têm funcionários e, portanto, em que os membros da junta são quem na prática presta apoio aos eleitores e presta informações. É óbvio que, sendo isso necessário, devem fazer tão afastados do local onde se vota quanto possível e com o máximo de distanciamento relativamente ao ato de votação, não é? Mas na impossibilidade tem que ser assim, não é? Estas coisas também há regras, mas que depois a realidade pode impor que se opte por outras soluções, por não haver alternativa. Há quem esteja a perguntar se é obrigatório que a PSP acompanhe os presidentes de junta na substituição e entrega dos votos aos presidentes de mesa. Não é, não está na lei. Não, a lei não determina isso, porque a lei não faz nenhuma referência especial a isto e sempre regulou, sem a necessidade dessa presença, a entrega dos boletins de voto antecipados quando não eram por motivos de Covid, não é? Portanto, eles vão ser tratados todos da mesma maneira. Não é? Pronto, já temos o Presidente não pode estar no local e os outros membros do Executivo. Vamos lá, no local onde se vota, a menos que tenha que fazer, eu vou dizer isto muito simples, nos locais onde se vota, a menos que tenha que fazer, só pode estar quem? Os membros de mesa, os delegados das candidaturas, um por cada candidatura, e as pessoas que estão a votar. É o que a lei diz. Inclusivamente a lei tem regras para a comunicação social, para tomar imagens, etc. Não pode entrar por ali dentro e porem-se ali a sentar ali a reais. Portanto, a lei proíbe a presença de outros. Proíbe e inclui todos. O Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, os membros do Executivo, quem quer que seja, um cidadão qualquer que não tem cargo nenhum e que lhe apetece estar lá sentado, não pode. Estão a ver? Agora, os órgãos da administração local têm que gerir ou até prestar eles próprios apoio ao processo. Obviamente, sempre que seja precisa a sua presença, têm que estar, não é? E os trabalhadores ficaram comprometidos. No caso deste, vocês verem a intervenção de alguém. Ora bem, eu vou ler a pergunta, não é? Os membros das listas podem ser eleitos para delegados para o ato eleitoral. Numas eleições, os delegados estavam presentes na contagem de votos e, a partir de determinada altura, já estavam os delegados ao telemóvel a dizer resultados e os trabalhos da mesa ficaram comprometidos. No caso destes, pode ser solicitada a intervenção de alguém. Vamos lá ver. Primeiro, os delegados podem e devem estar presentes na contagem de votos. Tal como toda a gente que mexa nos boletins de votos, não podem ter consigo, nas suas mãos, nenhum material de escrita, para não alterarem o sentido de alguns votos, como já aconteceu, fazendo um risco, anula-se o voto e outras habilidades assim. E eles não mexem nos boletins de voto até serem constituídos os montes. Depois, eles têm o direito de verificar cada monte, de o contar. E têm o direito de telefonarem a quem quiserem. Reparem. A dizer o que contaram, ou a pedirem apoio, ou a pedir esclarecimentos. Não têm o direito de fazer altercações ou de perturbar os trabalhos da mesa. Não é? E, portanto, devem ser suspensos e mandado parar o desaguisado que alguns estejam a fazer. Nós temos que equilibrar isto, quer dizer, a mesa e o presidente da mesa em particular
que tem os poderes necessários para pôr ordem naquilo tudo. Os delegados também não podem ser arredados da sua função. Aliás, é de tal maneira que eles têm uma espécie de imunidade. Eles só podem ser presos, se cometerem um crime a que corresponde a pena superior a 3 anos e em flagrante Podem delito. ser presos aquele dia. Não é? Portanto, não podem ser noutras circunstâncias, por coisas corriqueiras e normais e por coisas até já graves. Porque a fiscalização do ato eleitoral é um bem público inestimável. Não é? Portanto, nestas situações é preciso equilibrar os dois valores. Saber manter a ordem e, ao mesmo tempo, tanto quanto possível, não impedir a fiscalização. Se isto for todo impossível e reconhecido pela mesa, cabe ao Presidente da Câmara suspender os trabalhos e chamar a força de segurança que tiver jurisdição naquele local para tomar conta da ocorrência. Quando a força de segurança se for embora, retoma os trabalhos. É isto. Claro que os delegados podem entrar e sair à hora que quiserem e quando quiserem. Perguntam-me aqui se podem entrar quando já está em curso a contagem. Podem, pois. Podem ir só no fim, podem ir logo no princípio, podem ir à casa de banho às vezes que precisarem. Portanto, não. Se eles só entram depois, perderam uma parte da função que deviam exercer, que era de fiscalizar tudo. Há uma parte que não fiscaliza. Sim, não sei se posso colocar outra questão. Força. Num voto antecipado num lar, o funcionário vai lá ao lar e, no caso de ser um acamado que está inscrito, o funcionário municipal pode ir ao quarto ter com um acamado para ele exercer o seu direito de voto? Claro, não, é a mesma coisa que aconteceria para a votação num hospital com uma pessoa acamada. Só que aí o sigilo do voto, não sei se, não é? Tem que arranjar as condições para que haja sigilo. Se não houver sigilo, não há voto. E são duas condições fundamentais. Tem que haver sigilo e tem que garantir que os candidatos fiscalizam a operação. Não têm que ir para lá para o pé, mas têm que estar num sítio em que vejam que há sigilo de voto, que não há batota, que não há ninguém a pressionar a pessoa que está a votar para votar num sentido ou noutro. Não é? Uhum. Mas o idoso tem que ele dizer, pronto, ele tem que saber em quem vai votar, tem que então, estar... pois, se ele não souber em quem vai votar, não pode votar. Sim. E se eu não soubesse em quem vou votar, votava em branco ou anulava o voto, não é? Pois, porque pode já existir... sou idoso, não é? Pois. A direção, por exemplo, do lar inscreve, porque são eles que vão inscrever os idosos, já às vezes por vontade própria ou não é? Que de certeza que vai acontecer. Se o funcionário chegar lá e que verificar realmente o idoso não tem capacidade para decidir, o que é que o funcionário faz? A única coisa que o funcionário tem que fazer é entregar-lhe, é ver se cria umas condições mínimas para a pessoa fazer uma cruz, ou 3 cruzes neste caso, é entregar-lhe os boletins de voto e afastar-se de forma a não ver. A pessoa ou faz as cruzes ou não faz. Se não faz as cruzes, então se eu não quero fazer aí as cruzes, eu não sei bem, então, olha, veja lá, se quer faça, senão eu tenho que me ir embora, dê cá que eu levo isso. Mas o idoso também pode escolher uma pessoa do lar. Não pode. Não pode? Se ele puder fazer a cruz, não, senhor. O voto acompanhado é só para quem não puder fazer os atos materiais. Portanto, quem tiver as mãos entrapadas, quem não tiver mãos, quem tiver, eu sei lá, Parkinson ou qualquer coisa avançada e tentar tremer e não consegue, para quem não vê. Portanto, não é para quem é velhinho. Quem é velhinho pode demorar 5 minutos em vez de 1 minuto, mas vota ele. Não há voto acompanhado para idosos. Obrigada. Nada. Ora bem, dizem que se apenas podem estar membros de mesa, delegados e eleitores na Assembleia de Voto, por causa do Covid, há funcionários nas instalações para encaminhar os eleitores. Vamos lá ver, esses funcionários
encaminham os eleitores, julgo eu, salvo casos excepcionais, até à porta da Assembleia de Voto. Não precisam de ir lá dentro para dizer onde é a mesa, só lá há uma, não é? Ou se houver um número, ou num pavilhão, é que a coisa pode ser mais complicada. Portanto, isto é assim, é proibida a permanência, mas a permanência, sempre que haja um motivo justificado, é permitida. Portanto, se houver, como estava agora a dizer, uma pessoa muito, muito débil que tenha que ser levada pelo braço até à Câmara de Voto, até à mesa e depois à Câmara de Voto, é óbvio que é autorizada a permanência da pessoa que a acompanha até lá. É evidente. Não é? Mas a regra é que se não houver justificação, ninguém lá pode estar, certo? Não temos um mandatário de uma candidatura que foi nomeado para uma mesa de voto. Nós temos, não é? As listas já. Pronto, isso. O mandatário é a mesma situação dos delegados e dos candidatos. Pronto, embora seja menos gravosa a situação do mandatário que a de um candidato, não é? Pronto, é membro da mesa, não é impossível. Sabe que muitas destas normas chegou-se a pensar em incluir a proibição, mas houve sempre o receio de não haver pessoas suficientes para compor as mesas. E é um problema sério. E, por exemplo, nesta eleição a questão vai ser um bocado complicada porque vai haver mais mesas, não são muitíssimas mais, mas mais mesas do que é habitual, não é? Não são muitíssimas mais porque há muitos sítios onde há 750, 800 eleitores, 1000 eleitores e aí não há desdobramento nenhum, a menos que haja razões que o justifiquem. Mas nos sítios urbanos, nas freguesias grandes, o desdobramento das mesas para ficarem sensivelmente com 750 eleitores vai provocar um acréscimo do número de mesas e por cada mesa a mais, são mais 5 pessoas que têm que estar disponíveis para ali estar e desta vez mais pelo menos hora e meia do que era costume, não é? E pronto. Se me permitem, estamos quase nas 9 horas. Vamos encerrar a nossa sessão. Espero ter correspondido às vossas expectativas e qualquer questão que fique, um e-mail simples e nós logo pudermos, e costuma ser muito rápido, respondemos. Mas eu queria falar. Diga, queria dizer alguma coisa? Olá, boa noite. Viva, boa noite, diga. Olha, eu sou da Câmara do Barreiro e eu coloquei aquela questão há pouco do acompanhamento pela PSP. Sim. E percebi que o doutor respondeu relativamente aos votos em confinamento. Mas a minha dúvida é outra. Nós aqui na Câmara do Barreiro não entregamos os votos nos 2 dias antes ou nos 3 dias antes aos presidentes de junta para serem eles entregar aos presidentes de mesa. Portanto, nós aqui na Câmara organizamos todo o processo e somos nós que preparamos toda a logística da entrega portanto, do material para as mesas e essa entrega é acompanhada pelos presidentes de junta, mas sai tudo aqui do edifício da Câmara. E a minha pergunta é a seguinte, é necessário ver o acompanhamento da PSP no trajeto, portanto, deste material para a entrega nas mesas ou não? Ou pode ser unicamente feita... Está-me a ouvir? Senhora Carla, aguarde só um pouco, se faz favor. Ok. Vou ter que repetir tudo outra vez. Foi abaixo. Mas foi bloqueou logo com o telefone. Eu perdi o som, o problema seria meu ou dela? Já está. Pronto. Já está. Está-me a ouvir? Sim, agora estou. Em que parte é que ficou? Eu não disse nada. Não, mas em que parte é que me ouviu? Até onde é que me ouviu? Eu só ouvi mesmo o início. Eu sou Pronto, então eu vou repetir. E respondeu, mas nada, diga. Vou repetir. Aqui na Câmara do Barreiro, sim, tratamos de toda a logística do processo eleitoral. Ou seja, nós não entregamos nada nos 3 dias, salvo erro,
aos presidentes de junta para serem eles a entregar nas mesas. Somos nós que temos essa entrega. Essa entrega é feita por um motorista e o presidente de junta também acompanha. A minha pergunta é necessário o acompanhamento no trajeto que vai aqui da Câmara para as várias... É necessário o acompanhamento da PSP? Ou pode ser feito pelos nossos motoristas e pelos presidentes de junta? Eu creio que não é necessário, está a ver? Porque nunca foi, digamos assim, a questão nunca se pôs, e a lei tem incongruências destas. Por exemplo, não sei se está recordada, nas outras eleições gerais, por exemplo, os boletins de voto viajam com escolta policial, antigamente tinham para os governos civis com escolta militar e daí com escolta policial. E depois a lei dizia que se chamava o presidente da mesa 2 dias antes ou 3 dias antes e entregava-se-lhe os boletins para ele levar para casa. Pois, nós não fazemos nada disso. Não vale a pena. Nós guardamos os votos todos aqui na Câmara. Sim, senhor. Requisitamos um polícia para ele ficar cá durante a noite. Aguardar, sim, essa é uma prática. Mas a minha questão é, se no dia que vamos fazer a entrega, sim, temos que requisitar um polícia para cada motorista que nós temos... Não é preciso. Eu creio que não é preciso, porque até hoje nunca foi preciso, está a ver? A intervenção das forças policiais no processo só foi por causa da votação antecipada por Covid-19, não é? Certo. E agora vou fazer uma outra pergunta. Diga. Se não é necessário o acompanhamento da PSP à entrega de todo o material nas mesas, em que os boletins de voto ainda estão virgens, digamos assim, depois de estarem votados, se é necessário acompanhar das mesas para a Câmara, quando recolhido o material. Isso aí acho que a recolha nesta eleição é feita mesmo por forças de segurança e levam-nas para o tribunal, creio eu, nas outras não, está a ver? Nesta eleição, até para isto parecer... Ou seja, a PSP vai recolher os votos todos e leva-os para o tribunal na noite das eleições? Creio que sim. No entanto, eu posso tentar aqui ver na lei... É que nós nunca fizemos isso, ou seja, o que é que nós costumamos fazer? Nós recolhemos, portanto, todo o material e todos os votos, até porque depois somos nós que introduzimos na plataforma da CNE... da CNE não, da SGMAI. Da SGMAI, exatamente. Somos nós que introduzimos na plataforma, portanto, a votação, não é? Por mesa. Sim. Portanto, e tudo isso, todo esse material vem para a Câmara. E depois, no dia seguinte, o juiz manda-nos entregar num tribunal ou noutro. Portanto, os votados vão para um tribunal, os não votados vão para outro. E nós temos feito esse processo sempre acompanhados pela polícia. Daí aqui a minha pergunta. Eu creio. A Câmara requisitar polícias para acompanhar este trajeto de ida e volta? A polícia não vai buscar os votos às mesas e entregá-los à juíza. A juíza nem sequer recebe os votos na noite das eleições. Eu creio que esta lei tem disposições especiais sobre isso. Mas é que não encontrei, é por isso é que estou a perguntar. Eu estou à procura delas. É o artigo 140, se não estou em erro. 140. Então vamos lá ver o artigo 140. 140. Olha lá o artigo 140. Porque nas outras eleições é como me diz, não é? Mas nestas creio que não. Creio que o legislador, por serem eleições em que que os eleitos da Câmara têm interesse, não é? Ele com aquela máxima, julgo eu, de que a eleição não tem que ser só séria, tem que parecer séria. Então, nesse caso, todo o material segue com a polícia. Costuma ser o presidente o presidente da comarca que dá ordens à polícia diz como é que se faz a recolha desta coisada toda. Eu, se quiser, até peço aos meus serviços que lhe mandem um despacho para conhecimento, está a ver? É porque eles aqui não fazem nada disso. No Barreiro não se faz nada disso. No Barreiro, a
Câmara paga, requisita, traz os votos para a Câmara, no dia a seguir vai entregá-los a Setúbal e os outros vamos entregá-los aqui na comarca do Barreiro. E só faz se nós fizermos. Portanto, a polícia não vai sozinha para lado nenhum nem leva nada. Vem tudo para aqui. O Presidente da Assembleia de Apuramento Geral requisita os elementos das forças de segurança necessários para que estes procedam à recolha de todo o material eleitoral que será depositado no edifício do Tribunal da Comarca do Círculo Eleitoral Municipal respectivo. Pois, É mas depois não a fazem parte nada disso. final do número 2 do artigo 140. Mas terá que ser feito. O melhor Mas nós podemos articular com o juiz que for designado. Ouça, a lei quer que a Câmara Municipal não mexa no material. É que porque, repare, o apuramento geral depois é feito aqui na Câmara. Eu sei, mas o material está todo à guarda do juiz presidente da Assembleia. Então, nesse caso, a Câmara não tem que se preocupar com a requisição da PSP. Será a juiz do apuramento geral que terá que fazer essa requisição. É o que está aqui na lei, não é? É o que está escrito na lei, que é o Presidente da Assembleia de Apuramento que requisita os elementos das forças de segurança que sejam necessários para eles recolherem o material de cada mesa e o levarem para o tribunal. E depois há de vir do tribunal para o sítio onde funciona a Assembleia de Apuramento. Isso depois é outra coisa, não é? Certo. Pronto. Ok. Obrigada, Devem então. articular, porque em princípio o tribunal precisa de apoio, não tem viaturas, não tem não sei o quê, a gente já sabe, as forças de segurança depois não têm gasóleo para os carros. Mas a minha dúvida essencialmente era se eu tinha que estar a requisitar polícias para levar Não tem. às mesas. É o Presidente da Assembleia de Apuramento, o juiz que preside, que requisita. Não, eu estava-me a referir ao dia em que vamos entregar. Não, para levar não precisa, porque, repare, é como é costume. O costume sempre nunca envolveu as forças de segurança na entrega dos votos antecipados aos Dizer os antecipados, estou a dizer todos. Todos. Ok. Não, nesta eleição os votos nunca viajam sob escolta policial, pois não? Ok. Pronto. Obrigada. Nada. Boa noite, obrigada. Nada, boa noite. E pronto. Se não há mais questões, há. Diocleciano Carvalho, ainda quer? Não sei se eles estão a ouvir. Ele tem a mão no ar, mas não está a fazer uso da palavra. Pois não. Temos só mais um comentário da senhora Maria Cabeça, que diz que o artigo número 76, os mandatários não podem ser membros de mesa. No artigo 76 da lei, é? Exato. Pronto, se não podem, não podem. O Presidente, vamos lá ver, o Presidente da Câmara nomeia para as mesas, antes de mais, os cidadãos que lhe forem indicados por consenso entre as candidaturas. Mas, portanto, está vinculado a nomeá-los, não pode deixar de os nomear. Mas pode sempre que essa indicação viola a lei. Por exemplo, se a lei exige, como não sei se esta agora não tenho presente, que são formulações diferentes, ligeiramente diferentes em algumas leis. Se a lei exige que o Presidente da Mesa deve saber ler e escrever, e ele sabe de ciência certa que uma pessoa que foi indicada para Presidente não sabe ler e escrever, não a pode nomear. Ou se a lei exige que a pessoa esteja recenseada na própria freguesia, e há pessoas recenseadas na própria freguesia que cheguem para compor as mesas, e por consenso das candidaturas lhe aparece uma proposta para nomear uma pessoa de outra freguesia ou até de outro concelho, não pode nomear porque viola a lei. Se a lei proíbe que o mandatário seja membro de mesa, ele não nomeia esse. E, portanto, diz às candidaturas que ofereçam 2 nomes para sortear, que este não pode ser, ou então, se não oferecerem, escolhe um, com recurso à Bolsa de Agentes ou não. Está certo? Pronto. Então, se está tudo esclarecido e se o Diocleciano eventualmente já não está, eu queria mais uma vez agradecer-lhes a todos a muita paciência que tiveram. Cláudia Fino, vá. Já é a terceira vez que eu vos estou a despedir e voltamos atrás. Diga, Cláudia. Cláudia.
Está com problemas de som, não ouvimos nada. E como não podem consigo... enviar as questões por e-mail. Pois, é o que eu digo, as pessoas que ficarem com questões ainda podem enviar-nos por e-mail que a gente tenta esclarecer imediatamente, está certo? Então, olha... Já está esclarecido, diz a Cláudia. Já está esclarecida, pronto. Sim, comentou no muito... bate-papo. Pronto. Muito boa noite a todos. E um bom descanso, agora não é bom trabalho, um bom descanso. E até qualquer dia. Obrigado a todos pela vossa paciência. Boa noite. Eu vou sair já. Obrigado.